Hoje é a penúltima pregação da série Dilemas da Vida. E hoje nós trataremos de um dilema que praticamente não é um dilema, né? Porque o dilema é quando nós estamos ali divididos entre duas coisas, mas nós tornamos esse tema de hoje um dilema. A grandeza de Deus e a fraqueza do homem. Isso não deveria ser um dilema, porque são duas coisas bastante opostas, mas por que isso se torna um dilema? Porque muitas vezes nós pensamos que nós somos fortes e Deus é fraco, porque muitas vezes nós colocamos a nossa força, o nosso poder, a nossa capacidade como o centro de todas as coisas e esquecemos as palavras de Jesus Cristo quando Ele nos diz: sem mim nada podeis fazer. Aqui nós vamos nos deparar com um lindo texto das Escrituras, onde Paulo está, mais uma vez, debatendo com alguns rivais do Evangelho. Eu não posso dizer rivais do Evangelho, mas rivais pelo controle do poder de uma igreja, praticamente, que era o que aquelas pessoas queriam fazer, era tomar o poder, a liderança de uma igreja, e para isso elas acusavam Paulo de muitas coisas. E Paulo então se depara com esse tema que foi levantado, onde algumas pessoas estavam se exaltando e se colocando como mais especiais do que o próprio Paulo, e dizendo que elas eram melhores para ser seguidas, e essas pessoas estavam se recomendando à igreja aos Coríntios, que foi uma igreja extremamente problemática. Nós temos aqui duas cartas de Paulo aos Coríntios que chegaram para nós, mas dentro das próprias cartas nós percebemos que existiram outras cartas, e a maioria dos estudiosos falam pelo menos de 5 correspondências entre Paulo e a igreja aos Coríntios, e aparentemente todas tratando de temas relacionados a esse debate ao qual Paulo não se furtou. Por quê? Porque isso era muito enriquecedor para a igreja. Se havia uma verdade oculta, as cartas de Paulo vieram inspiradas por Cristo para revelar isso que estava em oculto, para esclarecer às pessoas o que deveria acontecer. E hoje nós vamos ler e analisar um pouco mais um trecho dessa carta, levando em consideração que o que estava em jogo eram os motivos pelos quais algumas pessoas se orgulham, a grandeza que supostamente é dada a alguns homens e a grandeza de Deus. Somos fortes ou somos fracos? O que nós somos diante de Deus? É claro que talvez você olhe para mim e diga: mas isso é muito fácil de responder. 2000 anos depois, é muito fácil dar uma resposta a essa questão. Talvez, olhando para a igreja de Corinto, nós consigamos dar uma resposta fácil. Mas quando olhamos para a nossa própria vida, para a nossa própria fé e para o nosso próprio jeito de agir, talvez não seja tão fácil. Nós somos sustentados na esperança da salvação, e sabemos que a salvação vem pela fé. Mas o que isso implica? O que isso implica? A fé que nos salva, ela precisa ter 3 dimensões mínimas. Você precisa crer no Deus da salvação, e para crer no Deus da salvação você precisa conhecer o Deus da salvação. É a primeira coisa. E essa fé, através do conhecimento desse Deus, ela deve direcionar o teu coração. Então você deve amar aquilo que o Deus da nossa salvação ama, e deve repudiar aquilo que o Deus da nossa salvação repudia. E se nós cremos nesse Deus que nos faz amar algumas coisas e repudiar outras, a terceira
dimensão dessa fé é o nosso dever. O nosso dever, sim, o cumprimento da nossa obrigação, daquilo que nós sabemos que como cristãos devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Então a fé salvadora não se confunde com apenas acreditar em Deus. Lá na carta de Tiago nós aprendemos que os demônios não só creem, como tremem diante de Deus. Por quê? Os demônios entendem que Deus existe. E os demônios têm medo de Deus. Mas eles não experimentam, obviamente, essas três dimensões da fé. Eles não conhecem o Deus da salvação, porque o Deus que eles conhecem é o Deus que os condenará. Eles não amam o que Deus ama, porque eles amam exatamente o oposto. Eles amam aquilo que muitas vezes a nossa carne também busca amar. E eles não têm o senso de dever, de responsabilidade com o reino de Deus que é imputado a todo aquele que crê. Quando essas três dimensões da fé, elas não fazem parte da nossa vida, nós começamos a nos orgulhar de nós mesmos, a ter de nós aquilo que Paulo diz lá em Romanos 12:3, termos a respeito de nós mesmos uma opinião mais elevada do que convém. Nós começamos a nos achar melhores do que realmente somos. E muitas vezes, sem nem perceber, nos colocarmos no mesmo patamar do Senhor Deus. E o que Paulo vai tratar nesse pequeno trecho aqui da sua carta é exatamente dessa relação entre o orgulho humano e a grandeza de Deus. E a pergunta que nós precisamos colocar diante de nós é como podemos vencer as nossas fraquezas morais, as nossas fraquezas intelectuais, as nossas fraquezas físicas, por meio do poder de Deus. Como nós podemos usar o poder de Deus, ou usufruir do poder de Deus, para vencer a nós mesmos, as nossas vaidades, os nossos orgulhos fingidos, os nossos pecados e tudo aquilo que nos distancia do próprio Senhor. É sobre isso que nós vamos tentar aprender hoje, nesse trecho das Escrituras. E eu quero convidar você a ler comigo, a partir do verso 16 do capítulo 11, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, verso 16 em diante. Nós vamos ter uma leitura um tanto extensa, então eu vou pedir o seguinte, eu vou lendo aqui, aí eu paro quando eu for fechar o primeiro ponto, e você mantém sua Bíblia aberta e a gente continua lendo durante o culto, ok? Então vamos lá. Verso 16 do capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim o Senhor nosso Deus por meio do apóstolo. Faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, quem se exalta e lhes fere a face. Para minha vergonha
admito que fomos fracos demais para isso. Vamos fazer uma breve oração aqui diante do texto. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante da Tua palavra e te pedimos que o Teu Santo Espírito fale no lugar do homem e abra os nossos corações para experimentarmos aquilo que vem de Ti. É isso que te pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo então estava sendo acusado de ser insensato porque em algum momento Paulo orgulhou-se daquilo que ele fazia, mas no capítulo 10 ele explica que o orgulho dele não tinha a ver com as suas próprias forças, mas tinha a ver com o fato de ter feito parte do crescimento, do desenvolvimento e da própria conversão ao cristianismo daquela igreja que estava em Corinto. Então existe um orgulho bom aqui, existe um orgulho positivo? Sim, existe. Como por exemplo, eu poderia dizer assim, eu me orgulho por ter participado da salvação de muitas pessoas ou da edificação de muitas pessoas pela graça do Senhor Jesus Cristo, não por mim. Eu tenho um orgulho de ser filho de Deus e de ser usado por Deus. Isso me orgulha, no sentido de que esse orgulho é aquele orgulho que me faz feliz, aquele orgulho que me dá a alegria e que me faz levantar todos os dias na esperança de participar de alguma maneira do reino de Deus. E era esse tipo de orgulho que Paulo carregava dentro de si e que muitas pessoas não compreenderam. Então, algumas pessoas começaram a acusá-lo de insensato, e nesse primeiro trecho que nós lemos aqui, do verso 16 até a parte A do verso 21, Paulo decide colocar-se de maneira irônica diante do povo que estava o acusando e diante daquela igreja aos coríntios, dizendo, meu amigo, já que, verso 18 aí, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Eu também me orgulharei. Ele se coloca aqui dizendo, eu vou usar o mesmo método que vocês. Vocês não estão se vangloriando, não estão contando vantagem, porque o que Paulo estava mostrando aqui é que parecia que os orgulhosos, que se colocavam em vanglória, que aquelas pessoas que falavam bem acerca de si, aquelas pessoas que se autorrecomendavam, ganhavam mais notoriedade dentro da igreja de Corinto do que o próprio Paulo, que ensinava em favor do reino de Deus. E será que isso acontece hoje? Olha, gente, basta nós darmos uma olhada nas redes sociais. Basta nós darmos uma olhada nas redes sociais. Você pega pastores aí como, que são referência no Brasil, como Hernandes Dias Lopes, por exemplo. Eles têm muito, mas muito menos seguidores. Um homem que segue a palavra, que busca esclarecimento, que estuda, que escreve, que vive para isso. Ele tem muito menos seguidores do que qualquer bestalhão aí que escreve porcarias e besteiras nas redes sociais. Eu não vou nem dar exemplo aqui, porque é impressionante como a igreja se ofende quando a gente fala do mal. A igreja não, alguns de dentro da igreja. Poderia dar alguns exemplos aqui, de pessoas que produzem conteúdos inapropriados para qualquer ser humano ouvir, mas essas pessoas são altamente exaltadas. E Paulo estava sofrendo com isso. Os insensatos estavam ganhando espaço dentro da igreja de Corinto e sendo mais ouvidos do que ele, e ainda se dando ao luxo de acusá-lo. Aí a gente ouve coisas do tipo, eu sou cristão, mas não sou conservador. Como assim? Você não sabe o que é ser conservador.
Porque conservadorismo não é um movimento político. Quando nós dizemos que eu sou um cristão, eu necessariamente sou um conservador. Porque não se trata de um movimento político. Para você ser conservador é ser de Bolsonaro? Não, não tem nada a ver com isso. Ser conservador, um cristão conservador, é acreditar na veracidade da palavra de Deus em toda a sua extensão. É acreditar na família, nos propósitos de Deus, é acreditar que o homem é pecador, que o homem por si só merece o inferno, é acreditar que o Senhor Jesus, com o seu sangue maravilhoso, nos redimiu dos pecados, mesmo sem merecermos, ofereceu a vida eterna para nós e a vida eterna na glória do Pai. É acreditar num Deus que salva, mas num Deus que também por meio de sua justiça poderia nos condenar e condenará todos aqueles que o rejeitam. Isso é ser conservador cristão. Isso é entender quem é o Senhor. Primeira dimensão da fé. Eu creio em Deus, mas em que Deus eu creio? Em que Deus eu creio? No Mamon, que me permite tudo, no Deus do carnaval, no Deus da carne? Ou eu creio no Deus da redenção, no Deus que é, acima de tudo, um Deus moral e que entende o propósito da sua própria criação? Quando ele terminou de criar o homem, ele disse, a palavra diz que Deus viu que era bom. Ao terminar de criar o homem, ao terminar de fazer o homem, Deus disse que era bom. O homem era bom. E depois ainda disse, eu não me agrada aqui que o homem esteja sozinho e farei para ele uma auxiliadora. E quando terminou aquele dia de criação, ele viu que o que ele tinha feito era bom. E quando terminou toda a sua criação, ele viu que era muito boa a criação. E o pecado entrou e começou a estragar aquilo tudo que era bom. E aí ele, na sua misericórdia, no seu amor, criou todo um plano de redenção para que aquilo que era bom no passado voltasse a ser bom. E por meio do Senhor Jesus Cristo, ele nos lavou com o sangue precioso e nos retira daquele âmbito, e mesmo sendo pecadores, estamos caminhando pela fé. Isso é o conservadorismo cristão. E é essa mensagem simples, nua e crua, que Paulo ensinava àqueles coríntios, é essa mensagem que precisa ser pregada e relembrada hoje, com toda a sua simplicidade e com toda a sua clareza. Mas sabe, quem ganha exaltação dentro do mundo hoje é quem coloca Jesus Cristo como uma pílula de analgésico. Jesus Cristo é um analgésico para a sua dor. Então, na hora que eu estou sentindo alguma dor, eu clamo ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é bom para tirar a minha doença. Jesus Cristo é bom para me enriquecer. Jesus Cristo é bom para evitar a falência do meu negócio. Jesus Cristo é bom para eu passar no concurso. Jesus Cristo é bom para eu não ser demitido, apesar de ter feito besteira. Jesus Cristo é bom para um monte de coisa, mas Jesus Cristo não é Senhor da minha vida. Esse Jesus Cristo, esse tipo de Jesus Cristo, como uma pílula de analgésico que tira a minha dor, ele faz o maior sucesso. Mas o Jesus Cristo da Bíblia, o Jesus Cristo que nós precisamos introduzir como a primeira e grande dimensão da fé, aquele que nós precisamos conhecer vigorosamente por meio das Escrituras, aquele Jesus Cristo que nos convida a pegar a sua cruz, a participar das suas dores, esse Jesus Cristo que nos apresenta a salvação como um caminho único e definitivo, mais valioso do que qualquer tesouro que esteja na terra, o Jesus Cristo que disse assim lá em Mateus 8:20, que as raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde declinar a sua cabeça. O Jesus Cristo que te chama para participar de todas essas coisas, esse não faz sucesso, mas esse é o único Jesus Cristo real. Esse é o único, mas ele não faz sucesso. Ele não faz sucesso para o mundo, ele não faz sucesso nas redes sociais, ele não faz sucesso na pregação, porque esse Jesus Cristo parece que machuca. E Paulo no capítulo anterior, no capítulo
10, verso 10, ele diz: vocês dizem que minhas cartas são duras. Vocês dizem que minhas cartas são duras. Mas o que Paulo está mostrando a essas pessoas não é a dureza, mas simplesmente a realidade, a única realidade pela qual se vale a pena viver. O que Cristo te chama para viver é a vida plena, eterna e absoluta. Então, voltando aqui, a nossa pergunta: como é que eu posso vencer as minhas fraquezas por meio do poder de Deus? A primeira coisa é discernindo o tipo de evangelho que eu estou escolhendo para a minha vida. Os coríntios estavam indo por meio de um evangelho falso, fácil, um evangelho de analgésicos, um evangelho que tira a dor um pouquinho e depois você não precisa mais do Senhor. Vem Jesus, tira a minha depressão. Quando eu estiver bom, eu vou para onde eu quiser. Vem Jesus, tira a minha ansiedade. Quando eu estiver bom, eu vou para onde eu quiser. Vem Jesus, me dá um emprego público aí do alto escalão. Quando eu estiver lá, eu vou para onde eu quiser e faço do jeito que eu quiser. Porque Jesus é analgésico, mas não é Senhor da minha vida. Pense num Jesus que faz sucesso. Só lhe digo uma coisa: esse aí não existe. Esse Jesus não existe. Você pode estar orando e não estar encontrando o verdadeiro Jesus. E é por isso que você precisa de discernimento. Se você quer verdadeiramente vencer as suas fraquezas por meio do usufruto do poder de Deus, que sim, o poder de Deus é alcançável por nós, você precisa buscar se aprofundar na primeira dimensão da fé, em crer sabendo em quem você está crendo. Creia no Senhor que você conhece, não no Senhor que você criou, não no Senhor que você inventou. Eu lembro de uma música dos Titãs, muitos anos atrás, que dizia assim: Jesus Cristo não tem dente no país dos banguelas. Eu ficava horrorizado com aquela música, até que um dia um amigo meu me explicou o que significava na época, e eu consegui então entender o que, mesmo sem querer, os Titãs estavam ensinando de positivo com aquela música. Quando ele dizia que Jesus Cristo não tem dente no país dos banguelas, ele mostra a tendência que nós temos de criar um Jesus Cristo à nossa imagem e nossa semelhança. Um Jesus Cristo para nos atender. Então Jesus Cristo não teria cabelo no país dos carecas, Jesus Cristo seria nanico no país dos baixinhos, Jesus Cristo seria o que eu quisesse e não o que ele realmente é. Esse Jesus Cristo que é configurado conforme o nosso bel prazer, ele não existe, porque só existe um Jesus, o Jesus real, aquele que nós precisamos conhecer através das Escrituras. E vou dizer mais: nunca pense que você poderá conhecer ao Senhor Jesus Cristo por outro caminho que não sejam as Escrituras. Nunca pense que você conhecerá Jesus Cristo apenas por meio da pregação de Josemar, ou de Sérgio, ou de Tiago, ou de Saulo, ou de qualquer outro. Nunca pense que você conhecerá o Senhor Jesus Cristo por meio de um arrepio que lhe deu na coluna e você disse: agora eu conheço o Senhor Jesus Cristo. Nunca pense que você conhecerá o Senhor Jesus Cristo de outra forma que não seja mergulhando profundamente nas Escrituras, para dali, por meio do discernimento que só o Espírito Santo pode lhe dar, você conheça verdadeiramente quem é o Cristo que lhe salvou e o que lhe mantém. Porque o Cristo que a Bíblia prega
é aquele que sustenta todo o universo em suas mãos. O Cristo que a Bíblia prega, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre o que é natural e sobre o que é sobrenatural. Ele é Senhor sobre as ondas do mar e é Senhor sobre as potestades do inferno. Ele é Senhor sobre as árvores que crescem e também no meio das regiões celestiais onde habitam os anjos. Ele é Senhor de ponta a ponta, e Ele é quem sabe o que é bom, Ele sabe o que é perfeito, Ele é quem sabe o que é agradável, Ele é quem sabe o que é belo, porque Ele é Deus sobre todas as coisas, porque Ele é verdadeiramente Deus. Ele não é um produto da nossa imaginação, Ele não é um produto do que nós desejamos que Ele seja. Ele é o Senhor, Ele é o Deus do universo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é, e simplesmente Ele é. É assim que Ele se apresenta como o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, e isso dispensa qualquer coisa. Esse é o Senhor que te resgatou, esse é o Senhor do qual você precisa. Talvez esse Senhor não faça muito sucesso para alguns, mas esse é o Senhor, o único que existe e o único que pode te salvar, o único que pode te dar a vida eterna. Segunda parte do texto diz assim: naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Paulo aqui nos chama a segunda coisa. Se a primeira é ter discernimento sobre o evangelho que nós escutamos, a segunda coisa é, Paulo nos chama a ter um testemunho verdadeiramente centrado no poder de Deus. Aqui Paulo começa a apresentar seu extenso currículo, mas o que Paulo está dizendo, se você prestar atenção direito nessa leitura, se você fizer uma leitura cuidadosa, depois você vai perceber que o que Paulo está dizendo é: eu tenho esse extenso currículo aqui, vocês querem se vangloriar de alguma coisa, eu vou me vangloriar também. Vocês são judeus, eu também sou. São hebreus, eu também sou. São filhos de Abraão, eu também sou. Vocês servem a Cristo, eu sirvo muito mais. Eu fui mais açoitado do que vocês, eu apanhei mais do que vocês, eu sofri mais do que vocês, eu viajei mais do que vocês, mas no fim das contas nada disso importa, porque o que significa testemunhar não significa ter uma grande história. Não significa ter uma grande história, significa ter uma grande fidelidade. Isso sim é a diferença entre testemunhar. Nem todos nós aqui temos uma história de dores e tristeza para testemunhar. Às vezes nós pensamos que o testemunho é aquele cara que diz assim:
eu era um bandido, né? Eu matei não sei quantos, e eu trafiquei droga, e agora me converti. Uma coisa meio aquela música do Asa de Águia, né? Eu era um bêbado e vivia drogado, e agora estou curado porque encontrei Jesus, né? Aquela infâmia que o Asa de Águia fez, criticando o Evangelho, por não conhecer o poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Eles fazem aquilo, mas algumas pessoas dentro da igreja acreditam que o testemunho é mais ou menos aquilo. E dizem, eu não tenho um testemunho para dar, porque eu nunca fui um bêbado, eu nunca vivi drogado, eu nunca fui prisioneiro, eu nunca tive um câncer, eu nunca tive um AIDS, eu nunca tive uma doença incurável, eu nunca passei por algo dessa maneira, então eu não tenho o que testemunhar. Não, seu testemunho não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver com a grandeza da sua história. O seu testemunho, o testemunho que Paulo quer que você tenha aqui, é uma compreensão profunda da sua dependência de Deus. Por isso, ele diz que eu devo orgulhar-me naquilo que demonstra a minha fraqueza, não naquilo que demonstra a minha força. Por isso, ele diz, eu devo orgulhar-me de ser fraco, e não de parecer forte. Porque quando eu sou forte, aí é que ele vai dizer mais adiante, no final do texto, no final desse trecho, ele vai dizer, quando sou fraco, aí é que sou forte, porque o Senhor me aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Paulo, então, nos chama a testemunhar de uma compreensão da nossa pequenez diante da grandeza de Deus. E essa é uma outra dimensão profunda da fé. Ao conhecer a grandeza de Deus, eu sei onde eu estou. Entro na segunda dimensão da fé, que é o amor àquilo que Deus ama. Paulo não viveu todas essas coisas porque era bom. Paulo não viveu todas essas coisas porque era agradável. Paulo não viveu todas essas coisas para enriquecer o seu currículo. Paulo não viveu todas essas coisas para depois se vangloriar. Paulo viveu todas essas coisas porque ele amava o Senhor Deus, que o tinha chamado para viver todas essas coisas. E o seu testemunho não era de ter passado por todas essas coisas ou de ostentar a cidadania ou de ostentar qualquer título, mas era de se ostentar na fraqueza dele e na grandeza do poder de Deus. Ele diz aqui no verso 33, no verso 32 e 33, ele diz, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Essa história você encontra lá em Atos dos Apóstolos. Mas olha que humilhação. Olha que humilhação aqui. Um homem sendo baixado dentro de uma cestinha por uma corda para fugir de alguém mais poderoso do que ele. Que orgulho há nesse tipo de coisa? Que orgulho pode haver num homem que tem que fugir dessa maneira? Nenhum tipo de orgulho naquilo que ele faz ou naquilo que ele é. Mas experimentando a fraqueza, Deus o fez forte e o deu livramento. Primeira coisa, eu preciso discernir o evangelho ao qual eu estou me expondo. Segunda coisa, eu devo testemunhar aquilo que Deus fez no meu coração e não apenas na minha história. Ele mudou os meus amores, Ele mudou o caminho da minha vida, Ele me fez amar coisas que eu não amava, ao ponto de eu abrir mão das coisas que eu amava, para continuar seguindo aquele Deus maravilhoso que atua em mim. A partir do verso 1 do capítulo 12, Paulo continua dizendo assim, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ou seja, a ironia de Paulo continua aqui. É necessário que eu continue a falar sobre aquilo que Deus fez em mim. Para quê? Para que aqueles incautos continuem a ouvi-lo. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões da revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu.
Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Terceira coisa que Paulo nos ensina aqui para vivermos nas nossas fraquezas, para vencermos as nossas fraquezas por meio do poder de Deus, é a nos entregar verdadeiramente numa conversão genuína. Paulo está falando aqui, ele começa a falar em terceira pessoa, mas a análise do texto nos mostra que Paulo está falando sobre si. Esse homem que há 14 anos naquela época havia sido arrebatado ao terceiro céu, que no paralelismo nos mostra que é o paraíso, né, que Paulo se refere. Ele foi arrebatado ao paraíso. Aquele homem que viu e ouviu coisas que ao homem não é permitido falar, era o próprio Paulo. E aqui do que é que se trata? Nós não sabemos exatamente que tipo de êxtase espiritual Paulo teve, mas ele está falando de uma experiência transformadora de sua vida. Ele está falando de uma experiência parecida com aquela que Jacó teve lá no capítulo 30 de Gênesis, onde ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Ele deixa de ser um usurpador para ser um vitorioso com Deus, onde no encontro magnífico com Deus, num lugar chamado Vale do Jaboque, Vale da Tormenta, um homem chamado usurpador tem sua natureza transformada pelo toque do Senhor Jesus Cristo, que o deixou capenga pelo resto da vida. Mas aquele homem que entra sozinho no Vale do Jaboque, como um derrotado, como um destruído, como um usurpador, como um ladrão, sai no outro dia, e o seu nome não é mais usurpador, seu nome não é mais Jacó, seu nome passa a ser Israel, porque agora ele é um homem vitorioso com Deus. E aquele vale que chamava-se Vale da Tormenta, Vale do Jaboque, não é mais Vale das Tormentas, é Vale do Peniel, Vale da Face de Deus, onde Jacó encontrou-se com Deus, lutou com Deus, foi vencido por Deus, destruído por Deus, para nascer um novo homem e ali aparecer Israel, o homem que venceu com Deus e que não está mais sozinho na escuridão das tormentas, mas está brilhando junto ao sol no Vale da Face de Deus, no Peniel. Esse tipo de transformação que Paulo experimentou aqui, esse tipo de experiência que Paulo experimentou aqui, esse tipo de experiência que Paulo viveu aqui, é o tipo de experiência que nos direciona verdadeiramente em relação à eternidade. É esse tipo de experiência que nós precisamos buscar, é esse tipo de conexão com Deus, onde nós nos entregamos às profundezas da nossa alma e deixamos Deus agir, não sem dor, não sem sofrimento, não sem amargura. Por quê? Porque é muito difícil nos livrar daquilo que nós amamos para amar aquilo que Deus ama. É muito difícil lutar contra os nossos desejos, os nossos anseios, contra os nossos, contra as nossas próprias expectativas, para mudar tudo isso e transformar naquilo que Deus deseja. Mas é somente assim que nós sairemos do vale das tormentas, do vale das fraquezas, para experimentar o vale da face de Deus. É somente assim que nós sairemos da escuridão para experimentar a maravilhosa luz do Senhor Jesus. É somente assim que viveremos de fato e encontraremos a glória do poder do Senhor. Verso 7. Para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo,
regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E a quarta coisa que Paulo nos coloca, primeira, discernir sobre o tipo de evangelho que tem conduzido a minha vida. Segunda, testemunhar, glorificando a Deus em todas as coisas. Terceiro, me entregar verdadeiramente ao Senhor para que Ele me transforme. Quarto, me humilhar e confiar e depender totalmente do Senhor. Aqui Paulo fala de um espinho da carne que nunca, a não ser especulações teológicas, nunca houve um esclarecimento acerca do que tenha sido esse espinho na carne. Mas algo muito sério era, sem dúvida, porque ele diz que esse espinho da carne era um próprio mensageiro de Satanás. Algo que o lembrava todos os dias de sua limitação, algo que os lembrava de todos os dias do quanto ele era pequeno e o quanto Deus era grande. E ele diz que orou 3 vezes a Deus pedindo que tirasse aquele espinho de sua carne, mas 3 vezes aqui, gente, não pensem que é o número 3, 1, 2, 3. Quando um judeu usa essa expressão 3 como o terceiro céu para se referir ao paraíso, quando ele diz santo, 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 Deus 3 vezes, ele coloca Deus aqui num superlativo de santíssimo. O número 3, ele significa algo global e que muitas vezes, ou infinitas vezes, ou muitas e muitas e muitas vezes, ou incontáveis vezes. Então, quando ele dizia 3 vezes eu faço, ele diz incontáveis vezes, não sei quantas vezes, perdi as contas das vezes que eu orei a Deus que tirasse esse espinho da minha carne, e a única resposta que o Senhor deu a ele, disse, foi: a minha graça te basta. Aqui Paulo experimentou a humilhação de tentar ser grande quando não era. Aqui Paulo experimentou a dor da resposta não atendida. Vejam, às vezes em coisas simples, eu ontem fui para a praia com meu filho, e ontem não, sexta-feira fui à praia com meu filho, só nós dois, e dizem que é pela falta de uma mulher, eu perdi a chave do carro lá, né? A mulher não estava na hora, então eu tive que perder a chave do carro. Dizem que foi por isso, eu não tenho muita certeza, né? Para mim isso é bullying, né? Mas tudo bem. Perdi a chave do carro lá, deixei num lugar, a minha sandália com a chave do carro lá e tal, e a gente saiu do mar e não sabia mais onde estava, e a gente rodou procurando esse negócio, e Heitorzinho, 7 anos de idade, olhou e disse: papai, eu vou orar ao Senhor. Eu digo: ore, filhão, ore, meu amor, porque eu já estou orando também, ore. E a gente continuou procurando, e chegou um momento que eu disse: meu amor, vamos para casa a pé. Eu já estava imaginando o quanto ia ser difícil essa caminhada, principalmente com a criança. Eu digo: vou colocá-lo nas costas quando chegar lá na frente e vou continuar andando. É para isso que serve meu crossfit. E ali eu comecei a confiar na grandeza da minha força, né? Digo: eu consigo, eu vou lá, com ele descalço, sem sandália, pé no chão, aquela brisa de 1h30 da tarde, né? Aquele sol, aquela lua suave, e eu digo: eu vou. E aí a gente vai, eu já de cabisbaixo, né? Olhando, andando ainda de mãozinha dada com ele ali na praia, quando eu vejo um casal levanta e... Ei, o que foi? É comigo? É a sua chave. Eu digo: eita, glória a Deus, né? E aquele casal, a mulher me reconheceu, a mulher que tinha deixado a chave lá de lado, ela disse: eu estava aqui só esperando o senhor voltar, não sei o quê. E eu digo: glória a Deus, glória a Deus. E meu filho olhou para mim e fez: papai, essa foi a primeira vez que Deus me atendeu numa oração. Eu fiquei ao mesmo tempo emocionado e comovido, mas eu não poderia deixar de conversar sobre isso com ele. Muitas vezes nós temos a sensação de que Deus não ouve as nossas orações. Muitas vezes, assim como Paulo, nós experimentamos coisas duras nas nossas vidas e achamos que Deus não está se importando com o que nós estamos passando. Muitas vezes o silêncio de Deus
nos incomoda tão profundamente que nós não conseguimos entender que o seu silêncio é a melhor resposta. Paulo experimentou isso na pele. Ele tinha algo que o incomodava profundamente. Algo tão brutal em sua vida que foi chamado de mensageiro de Satanás. E quando ele ora incessantemente e busca incessantemente, a única coisa que ele recebe é uma resposta simples: para, aquieta-te, fica tranquilo, se entregue, porque apesar de suas dores, apesar de suas lágrimas, apesar de suas dificuldades, a minha graça te basta, e isso é tudo que você precisa. Discernir o evangelho ao qual eu estou exposto, para que eu não ache que Deus tem a obrigação de me atender todas as vezes que eu oro, para que eu não pense que Deus tem que me dar a resposta que eu quero, para que eu não pense que Deus é um analgésico. Preciso discernir qual evangelho vai conduzir a minha vida. Preciso testemunhar da glória de Deus. E isso não tem a ver necessariamente com o que Ele fez na minha história, mas tem a ver com o que Ele fez no meu coração. O que eu amava e deixei de amar. O que eu repudiava e passei a não repudiar. Como Deus transformou o meu coração é mais importante do que como Deus transformou a minha história. Que tipo de experiência eu estou tendo com Deus? E até que ponto eu estou sendo capaz de me entregar, para que, como Paulo, eu possa ter um êxtase de uma experiência verdadeira, pura e real com Deus. Até onde eu estou derramando a minha alma diante de Deus, para que eu seja transformado como Jacó, o usurpador, foi transformado em Israel, o vencedor com Deus. E por fim, humilhar-me, confiar, aceitar, me entregar nos braços do Senhor, porque tudo que eu preciso é a sua graça. Quando eu fizer essas 4 coisas, eu terei vencido todas as minhas fraquezas, porque na minha fraqueza Deus construirá a sua força, Deus demonstrará o seu amor, Deus demonstrará o seu poder por meio da voz ou do silêncio, por meio da ação ou da inação. Deus está no controle.